Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Com grande alegria que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E toda quinta nós estamos estudando escatologia, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós vamos falar sobre a bendita esperança, né? Qual é a bendita esperança do crente? Vocês que estão entrando agora também no nosso canal, no Facebook, nós queremos saudá-los e que vocês possam participar. Curtam, compartilhem. E a dinâmica será o seguinte: eu vou falando até um certo tempo e depois abro para pergunta, caso haja alguma dúvida, algum comentário, mas a gente deixa para o final, para que não haja problemas, né, na questão de ficar sem dinâmica para aqueles que estão em casa assistindo. Então fica mais fácil, a gente fala o assunto todo, aborda e abre no final para as perguntas, e aí se alguém de casa quiser também colocar alguma pergunta, fica aberto. Quero convidá-los a se colocarem de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração inicial e logo depois nós estaremos abrindo a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito. Vamos orar. Pai bendito, em o nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para estudar a Tua Palavra. Primeiramente, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em omissões, pecamos em atitudes. Tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver conforme a Tua santa palavra, conforme a Tua lei moral. Rogamos a Ti, Senhor, que no nome do Teu Filho amado Jesus, o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, de toda maldade que há em nós, nos ensinando a viver pela ação do Espírito Santo e pela palavra a vida conforme um cristão deve viver. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento, em que estaremos estudando a Tua palavra, que venhamos, ó Pai, que estejamos, ó Pai, abertos para ouvir as Tuas santas instruções, que a Tua graça iluminadora possa trazer, ó Deus, entendimento à Tua igreja, daquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. Nós Te adoramos por aquilo que o Senhor é, Te agradecemos por todos os Teus feitos, pela Tua provisão, pelas Tuas bênçãos derramadas no dia de hoje. É a oração que fazemos em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, verso de número 11 a 14. Capítulo 2, de 11 a 14. Diz assim o texto da palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, como cristão, o que nós devemos aguardar na nossa caminhada cristã? Ou seja, qual é a nossa esperança em sermos cristãos? O que nós esperamos da vida? O que esperamos do futuro? E aqui nós podemos fazer algumas perguntas para provocar o tema de hoje, que é a bendita esperança.
o que nós encontramos aqui no texto que acabamos de ler, no verso de número 13, que vai ser o foco do nosso estudo de hoje. Na semana passada nós falamos sobre o milênio, hoje nós vamos falar sobre a bendita esperança, já caminhando para o final, dos nossos estudos de escatologia. Então, qual é a esperança do crente? Qual é o desejo do crente? O que o crente espera da vida? E aqui então tem algumas perguntas provocativas. Qual é a característica especial da nossa esperança, da esperança bíblica? É uma pergunta que nós já começamos a fazer para explorar o tema bendita esperança. Qual é a característica especial da esperança bíblica? Com base aqui, e nós vamos explorar bastante, com base no livreto Nossa Esperança, do pastor John Piper, nós vamos aqui fornecer algumas respostas, explorando também outros pensadores que também nos ajudam a refletir sobre o tema. John Piper vai dizer o seguinte, que não é uma esperança vaga. A esperança do crente não é uma esperança vaga, como quem cruza os dedos e deseja que algo aconteça. Ou seja, como alguém que está aqui nesse mundo com o dedo cruzado, torcendo para que as coisas deem certo no futuro. Pelo contrário, é a expectativa confiante de que coisas boas virão. A esperança do crente é a expectativa confiante de que coisas boas virão. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 11, o autor vai dizer o seguinte: a completa certeza da esperança. Então o crente, ele é aquele que tem a esperança de algo bom, reservado, e que ele não fica como que alguém que está torcendo para que aconteça isso, mas nós cremos que isso vai acontecer, porque é uma promessa de Deus e Ele é fiel para cumpri-la. Um outro ponto aqui, qual? Agora o porquê. Por que pecadores como nós, como eu, como você, podemos ter a confiança de que um Deus que é santo, um Deus que é puramente santo, por que nós, pecadores, podemos ter a confiança de que um Deus santo age em nosso favor e prepara para nós um futuro promissor? Então, qual é a esperança? De que vai dar certo. A esperança de que nós temos a certeza de um futuro promissor, que é Deus quem nos dá essa promessa. Agora, por que eu devo crer que vai acontecer isso comigo, sendo eu tão pecador e Deus, um Deus santo, um Deus puro, um Deus bondoso, e eu estou tão distante, nós estamos tão distantes desse Deus? A resposta que John Piper vai nos fornecer é o seguinte: ele diz que a resposta pode ser expressa em duas palavras. Primeira, graça, e segunda, evangelho. Paulo diz que Deus, nosso Pai, nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 2 Tessalonicenses 2,16. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Então eu posso ter certeza desse futuro promissor por pura graça, não pelos meus méritos, não porque eu consigo trabalhar a ponto de fazer com que eu conquiste esse futuro promissor que Deus tem reservado. O outro é o evangelho, e nos exorta a não nos apartarmos da esperança do evangelho. Colossenses 1:23. Portanto, a graça de Deus e as boas novas de Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressuscitado dentre os mortos são as razões porque pecadores como você e eu podemos esperar em Deus e viver com a expectativa confiante de que teremos um futuro. Então,
nós vivemos com a expectativa de que algo vai acontecer, algo bom na nossa vida. Por que que nós devemos então nos agarrar a isso, sendo eu pecador, sendo Deus santo? Porque a graça e o evangelho me dão essa certeza. Graça é o quê? Eu tenho a certeza de que vou receber isso, não porque eu sou bom, não porque eu faço por merecer. E o evangelho, ele é exatamente as boas novas de que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou dentre os mortos, e nós podemos ter certeza que, unidos a ele, nós também estaremos com ele para sempre ressuscitados. Vimos aqui então qual, o porquê, e agora nós podemos pensar aqui numa outra pergunta, que é como? Como posso esperar em Deus, se pela minha natureza, essa natureza humana caída que eu tenho, eu não confio nele. Tampouco eu amo ou desejo obedecer a Deus. Então veja bem, vimos qual é? Vimos aqui por quê. Agora nós vamos ver como. Como que esse Deus vai realizar isso? Da parte dele não há problema nenhum. Por causa da graça e por causa do evangelho, ele cumpre as suas promessas. Mas e da nossa parte? Como nós podemos esperar em Deus se pela nossa natureza nós não confiamos? Como nós devemos esperar em Deus se não há no nosso coração esse desejo, esse amor, essa busca em obedecer à lei de Deus? E aí John Piper vai usar 1 Pedro 1,3 como resposta. Nascendo de novo, nosso Senhor Jesus Cristo nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia. Ou seja, só é possível nós esperarmos em Deus se houver em nós uma experiência de um novo nascimento. Do contrário, nossa alma não desejará as coisas do alto. Do contrário, Deus não será o centro da nossa vida. Do contrário, nós não teremos nenhum pouco de busca em obedecer às suas leis. Porque a única maneira de Deus resolver o problema da nossa rebeldia para com Ele, para com as suas santas leis, é através de um novo nascimento, de um novo coração, um coração cuja natureza deseja esperar em Deus, porque se nós não nascermos de novo, nós não esperamos em Deus, nós não aguardamos em Deus. Como podemos esperar em Deus se desconhecemos as suas promessas? Uma outra pergunta. Como nós podemos esperar se eu não sei qual é a promessa dele para a minha vida? Você não sabe qual é a promessa dele para a sua vida. E aí John Piper vai usar Romanos 15,4. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós sermos instruídos, para que possamos ter esperança por meio do quê? Do perseverar, do ânimo que provém das Escrituras. Ou seja, é na Bíblia que nós encontramos informações acerca das promessas de Deus para nós. Na realidade, sabemos sim quais são as promessas de Deus. Toda a Bíblia nos revela. As Escrituras foram escritas para que tenhamos esperança. Então, como podemos alimentar essa perseverança na caminhada da obediência da vontade de Deus? Crendo nas promessas de Deus que estão escritas na Sagrada Escritura.
basta lermos a Bíblia. Devemos comer a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor. E aí aqui nós partimos para um segundo ponto, que é em que consiste essa esperança. Qual é a esperança do crente? Qual é a esperança que nós temos? O conteúdo dessa esperança. E é onde nós olhamos para o texto que acabamos de ler. Vamos voltar lá para Tito? O capítulo 2 de Tito, do verso 11 ao verso 14. O verso 13 é o ponto central aqui da nossa análise. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, o que é a bendita esperança? A bendita esperança é a volta de Cristo. Ou seja, o que está escrito aqui no texto, a epifania, a aparição de Jesus. É isso que nós estamos aguardando. É nisso que consiste a nossa espera. Nós perseveramos para que possamos desfrutar dessa aparição, porque nós aguardamos. E essa aparição, ela tem resultado positivo na vida daqueles que aguardam, daqueles que esperam. Aqui nós encontramos Paulo fazendo alusão a duas vindas de Jesus. Verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então aqui o que nós encontramos nesse texto? A primeira vinda de Cristo. De que modo que a graça se tornou salvadora a todos os homens? A partir do momento em que Cristo, a própria graça de Deus manifestada aos homens. Todos aqui significa dizer mulheres, crianças, jovens, velhos e adultos. Todos aqui significa dizer, ou precisa ser interpretado à luz do contexto anterior. Qual é o contexto anterior? Veja lá, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Aí ele começa a dar instrução. Verso 3, que as mulheres idosas. E aí você vê lá, verso de número 6. Quanto aos moços. O que o texto está dizendo? Paulo está instruindo como que cada faixa etária da comunidade deve proceder e agir. E aí no verso 11 ele está dizendo que a graça se manifestou salvadora a todos. Ou seja, todos esses grupos de pessoas. Homens, mulheres, idosos, jovens. Essa graça, ela é dada na primeira vinda de Cristo. No sentido que Cristo é a graça salvadora manifestada. O verso de número 12 vai dizer o que essa graça nos faz, nos ajuda. Ela é uma graça educadora, porque ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, educando-nos para que, renegada a impiedade, ela nos educa, ela nos ensina a dizer não ao pecado, a dizer não às paixões do mundo e a dizer sim a como viver no presente século. E como é que nós devemos viver? De forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. O verso 12, junto com o verso 14, forma como se fosse um sanduíche, né? Um pedaço de pão que cobre um outro pedaço de pão, que fecha um recheio, que é o verso 13. Olha lá o verso 14. Então, o verso 12, ele vai dizer o modo como nós devemos viver. O modo como nós vamos caminhar nessa vida cristã. O verso de número 14, ele vai então trabalhar aqui dizendo o qual a si mesmo, ou seja, a obra de Cristo em favor de nós, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E o verso 13 forma aqui então o centro, o recheio
né, desse sanduíche aqui, desse bolo, né? Deixa eu desligar aqui esse ventilador. Então, como que nós devemos olhar aqui esse texto? Vamos lá. Primeiro, expliquei para vocês as duas vindas. A primeira vinda está no verso 11, a segunda está no verso de número 13. A questão do verso 13, que é o centro desse pedaço aqui, que é o 12, 13 e 14, ele vai colocar aqui qual é a esperança do crente. O verso 12, ele vai mostrar o propósito dessa graça. O verso 14, ele mostra o efeito dessa graça. Qual é o propósito da graça? Nos educar a dizer não para o pecado e nos ensinar, nos educar como um pedagogo. A palavra grega aqui é exatamente isso. O que é o pedagogo? É aquele que pega na mão e ensina, instrui. Então a graça, ela faz isso com a gente. Ela nos instrui a dizer não àquilo que é contrário à vontade de Deus e a viver conforme a vontade de Deus. Então, o aparecimento da graça tem como propósito nos ensinar a dizer não ao pecado e a como viver de acordo com a vontade de Deus. O verso 14, que seria essa outra parte de baixo aqui, né, como se fosse um sanduíche, né? Essa é um exemplo dado pelo próprio John Piper. Ele vai dizendo o seguinte, que é o efeito dessa graça. Qual é o efeito dessa graça? Essa graça, ela nos purifica, ela nos faz ser completamente pertencente a Cristo, nos tornando completamente santo, puro, formando assim então em nós um povo remido pelo Senhor. Nesse sentido, o centro é a bendita esperança, porque enquanto nós estamos sendo ensinados a dizer não, e também estamos sendo ensinados a como viver, antes de que essa realidade se complete na nossa vida, nós caminhamos aqui na bendita esperança. Caminhamos aqui aguardando se completar a obra de Deus que já se iniciou. E é interessante que esse aparecimento de Jesus é um aparecimento físico, é um aparecimento literal, para consumar a obra que ele iniciou. Durante algum tempo, muitos teólogos liberais ensinaram que a volta de Cristo de forma física, literal, deve ser considerada um mito, não é uma realidade daquilo que de fato vai acontecer de forma histórica. Pensar no homem sem Deus, ou que não professa a fé cristã, pensar que ele tem dúvida acerca da volta de Cristo é uma coisa. Agora, pensar que um cristão, um teólogo cristão, um cristão que estuda as Escrituras, pensar que ele não acredita na volta literal de Cristo, é algo completamente temeroso. E aqui nós podemos citar, dentre vários pensadores que duvidavam da volta física de Jesus, um teólogo liberal chamado Rudolf Bultmann, que ele vai dizer o seguinte, porque usando a citação de Bultmann, ele vai dizer o seguinte, que até as crianças sabem... Perdão. A escatologia mítica é insustentável. Palavras de Bultmann, né? A escatologia mítica é insustentável pela simples razão de que a parousia de Cristo, ou seja, a volta de Cristo, jamais ocorreu tal qual predita no Novo Testamento. A história não chegou ao seu fim, e até as crianças sabem que ela continuará a seguir seu curso. Ainda que acreditemos que o mundo tal como conhecemos acabará um dia, imaginemos que seu fim se dê em decorrência de uma catástrofe natural, não de um evento mítico, como o que está predito no Novo Testamento.
estão as palavras de um teólogo liberal que não acredita na literalidade da volta de Jesus. Como Bultmann, várias pessoas acreditavam dessa forma. Inclusive, algumas pessoas ensinavam que Cristo não ressuscitou de verdade, que Cristo ressuscitou na fé da igreja. Todas as vezes que falamos de Jesus, ele está vivo nos corações, mas que o evento ressurreição não se deu de forma literal. Não crer que Jesus voltará fisicamente, visivelmente, de forma gloriosa para consumar a história da humanidade, é comprometer toda a estrutura da nossa fé, é comprometer toda a estrutura da nossa bendita esperança. O que nós professamos no credo? Creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo. Ou seja, não crer nos milagres da Bíblia é primeiramente duvidar de que essa terra é fruto de uma criação divina. É duvidar de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que se encarnou, que nasceu de forma miraculosa da bendita Virgem. E aí ele vai dizer, olha, nasceu por obra, né, do Espírito Santo, ou seja, não foi uma obra natural. O credo vai dizer que Cristo foi crucificado, foi morto, foi sepultado, que ele desceu à mansão dos mortos, mas ele o quê? Ressurgiu ao terceiro dia. Isso não é uma palavra alegórica. Isso não é um conto, né, como se, Jesus está vivo porque nós damos continuidade ao seu ensino do amor, né? Não. Jesus, de fato, historicamente, ele ressuscitou. Então, se eu creio que ele veio a essa terra, o próprio Filho de Deus se encarnou, veio a esse mundo, eu também tenho que crer que ele voltará a esse mundo, porque a obra que ele iniciou, ele completará. Crer apenas em um aspecto da experiência cristã é crer em uma salvação pela metade. E uma salvação pela metade não é salvação. Porque se Cristo veio e ele morreu, ressuscitou, ele subiu e vai abandonar agora e vai deixar para lá? Não. Necessariamente ele tem que voltar para completar aquilo que ele iniciou, aquilo que ele começou a fazer. E uma resposta que o próprio John Piper vai dar ao Bultmann é, porque usando a citação de Bultmann, até as crianças sabem que se um príncipe de verdade chegasse a um país de verdade para conquistá-lo e reivindicá-lo para o seu pai, o rei, e se esse príncipe morresse e efetivamente ressurgisse dos mortos, com todo o poder no céu e na terra, e concedesse armas de guerra espiritual, e seus seguidores revolucionários, e retornasse a seu pai, então você poderia ter certeza de que ele voltaria para estabelecer seu trono e ser aclamado pelo seu povo vitorioso como soberano sobre os domínios do seu pai. Aqui está o resumo do que cremos. De alguém que veio a essa terra, enviado pelo Pai, o grande príncipe. Esse príncipe foi morto. Esse príncipe ressurgiu. Esse príncipe voltou para o Pai. Equipou aqueles que acreditaram nele com armas espirituais. E esses que possuem essas armas espirituais dadas por esse príncipe, aguardam o retorno do príncipe para estabelecer o seu reino e entregar ao seu Pai. Essa é a nossa fé. A nossa fé está baseada exatamente de que Cristo veio instaurar o seu reino. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele nos deu dons espirituais para que possamos continuar anunciando acerca desse reino vindouro que virá. A nossa função aqui na terra é anunciar que o rei virá de estabelecer o seu reino. E quando assim acontecer, aqueles que aguardam o rei chegar, podem ter certeza que vão participar como bem-aventurados do reino que será estabelecido.
que está escrito lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados são os mansos, porque o quê? Herdarão a terra. Essa terra aqui não é o céu. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Herdarão a terra. Terra que o rei voltará para poder instaurar o seu governo. Então é essa a fé cristã. O texto de Tito, eu peço que vocês retornem para ele, nos convida a olhar para trás. Para trás tem a ver com a graça que se manifestou a todos os homens. E quando nós olhamos para trás, o que deve acontecer conosco é o coração deve ser tomado de gratidão. Gratidão por você pertencer àqueles que foram objetos de uma graça salvadora. Então a graça que se manifestou a todos os homens, se você está aqui, porque essa graça te alcançou. Você entendeu o Evangelho. E o que deve haver no teu coração é gratidão porque Deus te alcançou. Porque Deus te salvou. Porque Deus te escolheu. Mas também essa graça, ou seja, essa esperança nos convida a olhar para trás, que tem a ver com a graça que se manifestou, mas tem a ver também com olhar para frente, para o futuro, para a escatologia, que é aguardando a bendita esperança, que tem a ver com o quê? Com glória. Passado fala de graça, futuro fala de glória. Nesse sentido, nós temos aqui a ajuda de Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 27. Olha o que o autor diz. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, passado, graça de Deus, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui? Aguardando a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A manifestação gloriosa de Cristo. E essa manifestação gloriosa de Cristo tem não só a ver com a sua volta gloriosa, mas também tem a ver com a redenção dos nossos corpos. Olha o que está lá em Romanos 8, verso 23. Abram lá Romanos 8. Então eu aguardo que Cristo apareça. E por ocasião da aparição de Jesus, eu também aguardo algo diferente acontecer. Que algo é esse? Romanos 8, 23. E não somente ela, está falando aqui da terra, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O Paulo aqui ele está usando uma linguagem como que de uma criança que está com a sua família assistindo ou prestes a assistir a peça de teatro. E é como se essa criança tivesse assim, vai começar agora, pai? Vai começar agora? Ou seja, ela está ansiosa para ver a apresentação. É esse o contexto aqui. Romanos 8, olha o que o texto diz lá no verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo acerca do sofrimento desse mundo, por mais que esse mundo seja um mundo marcado por dor e sofrimento, aquilo que está para acontecer é infinitamente superior. E nós não estamos aqui dizendo de um homem que está só jogando letra, de um homem que está aqui apenas falando assim para poder te incentivar a não desistir. Não, estamos falando de um homem que o seu corpo, a sua vida é marcada por luta e sofrimento, por açoites, por passar fome, por ser apedrejado. Estamos dizendo de um homem que completamente a sua vida foi marcada de dor, de renúncia, de abnegação.
E esse homem aqui, ele está dizendo, olha, que tudo que nós sofremos aqui não se compara com aquilo que haverá de acontecer. Verso 19, é essa imagem do teatro. A imagem do teatro, a ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, essa expectativa é como se fosse essa criança aguardando algo que vai acontecer. E ela está ali. Quando é que vai acontecer, mamãe? Quando é que vai acontecer, papai? Pois a criação, aí Paulo está usando essa linguagem figurada, dizendo que toda a criação, os animais, as aves, tudo, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, ela está debaixo de maldição. A terra ela está debaixo de uma imperfeição por causa do pecado do homem. O próprio Deus a sujeitou a isso. Agora olha o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida. Portanto, Paulo está dizendo que a própria terra, essa terra que hoje nós pisamos, ela será também restaurada. Toda a criação será restaurada. Toda a terra será restaurada. A esperança cristã não é morrer e viver como anjinhos, espíritos voando por aí, tocando harpa no céu. A esperança cristã é de que nós ressuscitaremos. E essa terra também será redimida. Nossos corpos serão redimidos. Essa terra será redimida. E nós vamos viver para sempre em um novo céu, numa nova terra. Ou seja, esse presente universo transformado. Vamos viver. Fisicamente. Vamos trabalhar. Vamos viver, só que sem a marca do pecado. E sem se dar em casamento, porque já não há mais necessidade de povoar a terra. Porque essa é a finalidade do casamento. Gerar filhos e filhas para povoar o novo céu e a nova terra. Mas no novo céu, a nova terra, o número daqueles que devem entrar já estará completo. Por isso que a nossa relação será uma relação apenas fraternal. Porque a família não será mais a minha família e a sua família. Será o que está em Romanos 8, verso 29. Cristo, nosso irmão mais velho, e Yahvé, o nosso pai, e todos irmãos da mesma família. E nesse sentido, a crença na volta de Cristo, ela é fundamental, porque se eu não creio na literalidade da volta de Cristo, eu comprometo todo o restante daquilo que eu professo em relação à fé cristã. Por que Cristo não voltará fisicamente, se Ele veio fisicamente? Se eu não creio na ressurreição, eu não creio na redenção. E se eu não creio na redenção, a minha vida na ressurreição, eu vivo uma vida tão somente esperando as coisas desse presente século. É como uma pessoa que não tem Deus vive, esperando o 13º cair, esperando ganhar na Mega Sena, esperando um dinheirinho para fazer uma obra, esperando aparecer uma mulher bonita, um homem bonito para casar. Ou seja, a vida vai só se resumindo a essas coisas temporais, sem que haja algo que vai para além disso aqui. E dependendo da vida que você tem, se tudo que você espera nessa terra, você é um dos mais miseráveis. Agora, como é que nós vivemos? Aguardando a bendita esperança. John Piper vai dizer que anular a segunda vinda é rasgar a salvação pelo meio. E metade da salvação não é salvação. Não é salvação coisíssima alguma. Quem será salvo? Hebreus 9, 28. Aqueles que aguardam. Aqueles que aguardam. E aqui a gente vai entrando para o final. Você espera pela vinda de Cristo?
A sua vida cristã é uma vida marcada por uma espera. Essa bendita esperança faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. John Piper levanta aqui algumas questões. Toda dor, toda deformidade e incapacidade desaparecerão nessa promessa desse mundo vindouro. Todo pecado que muitas vezes domina o corpo como sua base de operação haverá de desaparecer. Isto não é porque ficaremos livres de nossos corpos, mas porque espiritual, misteriosa e maravilhosamente teremos corpos novos e gloriosos que serão capazes de tocar, de cheirar, de saborear, de ver. Por que Deus quer preservar o corpo? Porque o corpo é uma forma de glorificar a Deus. Porque Ele simplesmente não deixa a gente viver em espírito. Porque o corpo é uma maneira de nós adorarmos a Deus de forma que se expande além do modo como os anjos, por exemplo, adoram. Porque o nosso corpo ele é feito para a glória de Deus. Todo o nosso corpo ele é feito para que ele seja instrumento de adoração. Como se cada membro do nosso corpo fosse um instrumento pela qual, ao usá-lo, nós estamos cantando com o nosso próprio corpo louvores ao Criador. E através dos sentidos que só podemos experimentar nessa dimensão física, Deus quer que toda a realidade física que nós experimentamos, sejam elas usadas para a adoração, para a glória dele. E é nesse sentido que Paulo em Romanos 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O teu corpo, que outrora você usava como instrumento de vergonha e de pecado, agora todos os membros dos seus corpos, do seu corpo, é convidado a ser usado para a promoção da glória de Deus. De modo que essa adoração com o nosso corpo, ela pode ser vivenciada e experimentada aqui e agora, quando nós vivemos uma vida de santificação, e até mesmo quando nós olhamos para o presente momento em que vivemos, e sofremos adorando a Deus, sofremos glorificando a Deus, sofremos perseverando na presença de Deus, nós percebemos claramente, quer na nossa vida, quer na nossa morte, quer na saúde, quer na doença, os nossos corpos são usados para adoração e promoção da glória de Deus, e Ele quer exatamente redimir esses corpos, a fim de que nesses corpos possamos adorá-lo de maneira como os anjos não o adoram. Exatamente por causa da queda que a graça nos alcançou, que a nossa adoração é um cântico de redimidos. Cântico esse que os anjos não podem cantar, porque não sabem o que é. E essa experiência que nós temos com os corpos que nós possuímos é fantástico. Por mais que os anjos tenham outras experiências, as nossas experiências são singulares como seres humanos. Há um filme que eu acho muito interessante do Nicolas Cage, antigo, chamado Cidade dos Anjos. Quem já viu esse filme aqui? Cidade dos Anjos. Vejam depois. Vejam depois. O que me chama a atenção é que ele consegue se tornar, ele é um anjo que consegue se tornar humano. Ficção, é claro. E o que me chamou a atenção foi que ele aparecia sem corpo, sem ser homem, ele não tinha se tornado humano, e ele se encantou, se apaixonou por uma mulher, e ele pergunta, né? Como que é a pera? Ela, poxa, mas como assim? Qual é o gosto da pera? Ela, mas não sei, você tem que comer para saber. Aí fecha seus olhos e começa a descrever. Quando você come a pera, o que você sente? E ela fala da veludez, do macio, da mordida, do cheiro, de todas essas sensações. E quando a gente, sabe, a gente faz as coisas tão
mecanicamente, a gente não consegue, às vezes, ter a percepção da grandeza do que é comer uma pera, do sentir o gosto da pera, do cheiro da pera, da textura da pera. E como ele era anjo, não tinha um corpo físico, ele queria saber qual era a sensação que ela tinha. O que Deus quer é que essas sensações que nós temos, que experimentamos nessa dimensão física, sejam sensações para a glória e adoração do seu nome. Ele não destruirá o físico, porque o físico foi criado para a sua glória. E aí nós precisamos, caminhando aqui para o final, pensar um pouco nisso. O que você espera da vida? O que ocupa a sua mente? Nós lemos aqui em Tito a bendita esperança, a graça que se manifestou a todos. Eu olho para trás e devo ser tomado de gratidão por aquilo que Cristo fez. Eu olho para frente e sei o que me reserva. Enquanto essa realidade do já e do ainda não se completam na minha vida, eu vivo debaixo dessa graça que me educa a viver de maneira como eu devo viver a vida cristã. Mas é possível que você esteja aqui me ouvindo, ou em casa, e você ainda não carregue no seu coração, em você, esse encanto por esse mundo vindouro. Que você não medita, você não para pensar nessa realidade futura. E talvez tudo que você pense na caminhada cristã é você ir para o culto, orar para que Deus abra uma porta de emprego, para que abra uma porta de casamento, te dê um casamento, para que Deus cure o seu filho. Ou seja, a gente vive muitas das vezes um cristianismo tão preso à temporalidade e não refletimos sobre coisas futuras, coisas grandiosas, a qual eu e você nós experimentaremos e que deve alimentar a nossa caminhada, a nossa esperança, e deve gerar no nosso coração o desejo de ser fiel a Deus, de não pecar, de viver uma vida santa, para poder gozar e desfrutar dessa realidade, porque Paulo vai dizer que da mesma maneira que a terra geme aguardando a redenção, ele diz que nós também aguardamos a redenção, mas nós já carregamos as primícias, ou seja, o Espírito que habita em nós já nos deu aquelas entradas, aqueles sinais da promessa do Senhor que se cumprirá. Pois o Espírito nos é dado como penhor, o Espírito é nos dado como selo, ou seja, eu posso ter a certeza de que Deus é fiel e Ele voltará para cumprir o que Ele prometeu. A obra que iniciou, Ele consumará. Por isso que o autor de Hebreus nos convida, depois de olhar para a galeria dos heróis da fé, ele diz, olhando agora para o princípio de tudo, o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus, o principal dos heróis, acima de todos aqueles homens que perseveraram até o fim. Nós devemos nos perguntar, será que esse encanto pela bendita esperança está presente na nossa vida? Eu fico pensando os crentes que estão vivendo em uma situação em que não há projeção de melhora. Porque você vive no Brasil, às vezes você acredita que vai mudar, o governo vai melhorar alguma coisa. É possível que sim. É possível que você, de repente, faça um concurso e mude algumas coisas, tal, mas e aquelas pessoas que vivem num contexto em que não há para onde correr? Não há expectativa nenhuma nesse presente século. Do que essas pessoas se alimentam? O que gera no coração dessas pessoas expectativa para se continuar a vivendo e não desistir da vida? O que ocupa o centro da vida dessa pessoa? E quando nós estamos na cama e recebemos o diagnóstico de que não haverá jeito, não haverá uma doença que não tem cura, e de que você percebe que não haverá cura da parte física dada por Deus, e de que o que resta para você é aguardar a morte. Como nós vivemos entre
O que estamos experimentando? E o futuro que está reservado? John Piper coloca algumas perguntas e eu termino com elas. A sua mente se volta frequentemente a sua mente se volta frequentemente para a verdade da vinda de Cristo. Ou seja, você se pega, às vezes, pensando sobre a volta de Jesus no seu dia a dia. Quando a sua mente se volta para a verdade da vinda de Cristo, o seu coração, ele anseia por isso? Há no seu coração um fervor, um desejo que isso aconteça? Terceiro, você ora para que Cristo volte? Maranata. Era assim que a igreja primitiva louvava e cantava. Vem, Senhor Jesus. Responda para você mesmo. Você se vê pensando na volta de Jesus? Quando você pensa na volta de Jesus, o seu coração, ele fica cheio de amor e de paixão, de anseio por isso? Você ora pela volta de Jesus? E aí ele vai dizer o seguinte: se você hesitou ao responder essas 3 perguntas, há 3 possíveis explicações. São elas. Primeiro, você pode ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, mas como ainda não foi ensinado sobre a segunda vinda, a ignorância o impede de experimentar essa expectativa ardente no seu coração e nas suas orações. Portanto, de repente, você não pensa, porque a despeito de, apesar de você ser cristão, ser salvo em Jesus, você não ouviu mensagem sobre isso, não participou de uma EBD sobre isso, então a sua mente não foi trabalhada nessas informações das promessas de Deus. Menos pior. Mas há um segundo problema aqui. Você pode ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador. Pode conhecer mentalmente a verdade sobre a sua segunda vinda, mas se esfriou e se distanciou dela. Há algum tempo você não tem sentido o quanto Cristo é precioso e perdeu de vista a expectativa de que seu aparecimento satisfará todos os anseios humanos. Pode ser um problema. Você não pensa porque, de acordo com as lutas, os problemas da vida, essas coisas se esfriaram na sua vida. Mas você é salvo. Mas há um terceiro problema, que é o pior de todos eles. Você pode ainda não ter submetido sua vida ao senhorio de Cristo e crido que Ele é Salvador e pode estar precisando desesperadamente de um novo nascimento. Só você pode responder. Você já foi instruído acerca da volta de Jesus? Por que isso não toma o seu coração de fervor e de alegria? Você permitiu que as lutas esfriassem isso? Mas e se não tem a ver com luta? E se não tem a ver com ignorância? O seu problema é pior. Você não nasceu de novo. E o que você deve fazer? Ore. Fale com Deus. Entre no a sós com o Senhor. E diga: Senhor, eu frequento a igreja. Eu conheço a tua palavra. Mas eu acho que eu não nasci de novo. Eu acho que eu não sou um regenerado. Eu não carrego no meu coração esse desejo ardente pela pessoa de Cristo. Há muita gente que quer ir para o céu, porque quer ir para um lugar onde não vai ter problema. Não se importa se Cristo está lá ou não. Se Cristo não estiver lá, não interessa. Ele só não quer trabalhar. Ele só não quer doença. Ele só não quer enfermidade. Ele quer ir para o céu porque ele quer ficar numa aposentadoria eterna. Há outros que servem a Jesus porque tem medo do inferno, acha que o inferno é um lugar ruim e não quer ficar sofrendo. Então o que move ele a ser cristão não é o amor, mas é o medo. Nós não devemos servir a Cristo nem por medo e nem por amor ao céu, mas por amor a Cristo. Ele seja o amado da nossa alma. Ele seja a pérola de grande valor na nossa vida.
que Ele seja aquele que não importa. O que me importa é que eu esteja para sempre com Ele. Independente das lutas, dos problemas nesse mundo, das dificuldades, da força que esse mundo exerce sobre mim, tentando me afastar, tentando levar a minha mente para distante de Deus, tentando me provar que Deus não é bom por causa dos sofrimentos que eu passo. Eu não quero saber. Tudo que eu sei e que eu desejo é estar para sempre com aquele que me manifestou de forma plena e completa o seu amor, morrendo por mim. E se Ele foi capaz de fazer a primeira parte do seu plano, eu posso ter certeza que Ele vai vir cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel. Deus te abençoe, meu irmão. Que você saia aqui dessa noite com essa bendita esperança no coração. Amém? Vamos abrir para perguntas, caso haja. Quem tiver que fazer pergunta, levanta a mão e o Johnny vai levar o microfone até você. Andressa. Pastor, em relação à restauração de todas as coisas, a nossa fé, ela é de acordo com aquilo que os testemunhos de Jeová pregam nesse ponto especificamente? Uma pergunta. A gente vai falar sobre isso especificamente ainda num outro encontro, mas eu posso antecipar, porque vai falar do julgamento, então são coisas complementares, né? O que ocorre? Às vezes a gente olha para um determinado segmento e só porque ele é marcado por muitos erros, às vezes a gente acha que ele está totalmente errado. E não. Há uma diferença em relação à visão da Testemunha de Jeová com a nossa. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam no paraíso terrestre e acreditam também que 144 mil viverão no céu. O restante no paraíso na terra. Não é essa a ideia. A ideia é que nós cremos, passa pelo seguinte ponto. A matéria ela é boa ou ela é ruim? A matéria, o físico, ele é bom. Quando houve a queda, toda a matéria ficou debaixo de quê? De imperfeição, de maldição. Então, todo problema que existe, tanto na natureza quanto em nós em si, é fruto da nossa queda, que foi provocada pelo diabo, mas foi o homem que pecou, e como o homem é a coroa da criação, toda a criação ficou sujeita. Se esse mundo for destruído, de alguma maneira Satanás obteve vitória. Porque qual é a ideia dele? Destruir a criação, prejudicar a criação. Então, uma vez que a matéria ela é boa e ela está apenas debaixo de uma condição que não é eterna, temporária, nós vamos precisar de novos corpos para habitar no novo céu e uma nova terra. Ou seja, da mesma maneira que essa matéria aqui ela será redimida, existe uma continuidade e uma descontinuidade. Qual é a descontinuidade? Nós seremos imortais, nós não teremos um corpo marcado pelo pecado, não ficaremos enfermos, tudo isso. Essa é a descontinuidade. Qual é a continuidade? Não será uma outra pessoa, não será um outro corpo, será esse corpo redimido. A mesma coisa vai acontecer com toda a criação. Essa criação será redimida. Ela sofrerá a mesma coisa que o nosso corpo sofrerá, uma redenção. Então, é um novo céu, uma nova terra, no sentido de que essa terra passará por uma redenção, de modo que nós vamos habitar no novo céu, numa nova terra, mas um novo céu, uma nova terra que parte
desta presente, que será, né, passará pelo fogo, pela redenção, para participarmos dela. Como que isso se dará? A ideia, John Piper vai até usar essa ideia aqui, que ele, quando era criança, ele falou que tinha pouco interesse em pensar no céu, ou nas coisas eternas, porque a ideia que se tem é que é um lugar que você vai ficar parado. Tipo, tocando harpa o dia todo, tal, sei lá. E o conceito é muito errado. Quando a Bíblia fala que nós queremos morar com Cristo no céu, a ideia de céu é a ideia de eternidade. Não é a ideia de que a nossa esperança é sair daqui para ficar vivendo em espírito no céu. Porque um espírito sem corpo é como se fosse um fantasma. Então, está incompleto. O que acontece hoje com os crentes é o que chamamos de estado intermediário, ou seja, entre a primeira vinda e a segunda vinda, os nossos espíritos estão aguardando em Deus a redenção do nosso corpo. Mas quando eu entendo, quando eu acho que a esperança cristã é morrer para morar no céu, eu estou tendo uma visão muito gnóstica, ou seja, de uma negação da matéria, como se a matéria fosse ruim e a morte fosse fazer com que eu participasse de um plano superior, porque a matéria não é boa. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim em funerais, né? Ah, voltou para Deus. Isso é gnosticismo. Ninguém volta para Deus, porque nós fomos criados aqui. Então, eu já vi pastores falando coisas que é bonito, né? Do tipo assim, você é um espírito que possui um corpo, e não um corpo que possui um espírito. É heresia, os dois. Eu não sou um espírito que possui um corpo. Porque às vezes ele fala isso para dizer que os teus anseios devem ser espirituais, devem estar à frente dos físicos. Mas não, eu não sou espírito que possui corpo e não sou corpo que possui espírito. A visão negativa do corpo é muito parecida com a dos espíritas, né? Porque eles acreditam que os espíritos usam o corpo para poder ir se evoluindo, mas que o corpo é o cárcere da alma, ele prende a nossa... Não, eu sou Nilson, e Nilson é formado de uma realidade física, que é essa, e de uma realidade espiritual. E essa realidade, tanto espiritual quanto física, precisa ser redimida, porque ela já nasce debaixo do pecado. Então, o plano de Deus é redenção da criação. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criação. É parte de uma criação que será redimida por completo. Mas o processo começa em nós. Deus quer restaurar tudo, mas começa em quem? Em mim e em você. Até se completar o número daqueles que haverão de ser salvos, a fim de que se complete fisicamente aquilo que já é uma realidade espiritual. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu já tenho uma vida espiritual. Essa é a diferença de quem tem Cristo e quem não tem. Quem não tem Cristo está morto espiritualmente. Quem está em Cristo, ele tem vida espiritual. E se tem vida espiritual, o que ele aguarda é que o corpo físico seja, assim então, a consumação dessa salvação. Então, novo céu e nova terra, o que é? É um lugar de eternidade, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Trabalhando, construindo, será uma vida. E a nossa vida física não estará sujeita às leis físicas que nós temos hoje. O corpo será igual ao de Cristo. Qual era o corpo de Cristo? Cristo, ele atravessava a parede, não era isso? Porque a Bíblia diz que estava numa sala fechada e ele apareceu. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, não era um fantasma. Ele tinha o quê? Parte física. Tomé, toca aqui. Não é isso? Então, eu não posso te dizer mais do que a Bíblia diz. Ela diz que é um corpo glorioso. É um corpo que não está sujeito a essa física, mas é um corpo físico, que eu posso tocar, que come, que bebe. A Bíblia diz que lá na eternidade será o banquete do Cordeiro. Vai ter comida. Se vai ter comida, é porque é físico. Ele está olhando para o físico como uma coisa positiva e não negativa, conforme algumas pessoas às vezes pensam. Boa noite. Não, é só para entender, pastor. Então, no caso, quando pensamos na redenção tanto do homem, da natureza, não sei, deu a impressão que há um caminho oposto. Porque primeiro Deus vai criando o céu, a terra, os mares, e depois ele cria o homem. Mas nessa restauração, ele justamente começa pelo homem, no sentido mais amplo, ou seja, pelos seus, pela coroa da criação, para depois. Então seria tipo um caminho inverso. Sim, eu não tinha pensado nisso, mas
Você falando assim faz sentido, é um caminho inverso. Primeiro ele cria algum lugar para que nós habitemos. E depois ele restaura a gente para depois restaurar o lugar onde estaremos. Isso tudo acontece num único dia. Nós subimos para encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia diz que a terra passa pelo fogo, os mortos ressuscitam, são julgados e entramos nessa terra renovada. Isso tudo acontece no mesmo dia. Nós subimos para encontrar com Cristo. Lá em Pedro está dizendo que a terra passada pelo fogo será como se fosse destruída. Essa presente organização, está entendendo? Da mesma forma que o nosso corpo ele morre, né? Essa terra consome o corpo, Deus vai ressuscitar todos os elementos dos nossos corpos para nos formar. Então a terra passa por uma destruição nessa presente era, por uma renovação. E aí sim, a gente entra nela. E só para uma última pergunta, assim, na sua opinião, o senhor arrisca dizer por que as pessoas têm essa visão, assim, as igrejas, instituições, têm essa visão um pouco negativa, seja da matéria, ou como o senhor até disse anteriormente, que pensa que o cristão vai estar lá dormindo. Queria entender, assim, por que esses erros teológicos. O senhor saberia dizer por quê? A igreja, durante muito tempo, ela foi bombardeada pelo gnosticismo. E eu creio que mesmo as pessoas não tendo uma noção do que é gnosticismo, elas, às vezes, acabam refletindo o pensamento gnóstico, de ver o corpo como ruim. E às vezes, ela interpreta de forma errada a Bíblia. Tipo, a carne não presta, né? O corpo milita, o espírito luta contra a carne. Não tem essas passagens na Bíblia? Que o espírito luta contra a carne? As pessoas pensam que a carne ali é isso aqui, mas não é. A carne que o texto está dizendo é a natureza caída. Não é a carne isso aqui. É a nossa natureza caída. O corpo luta com... Ou seja, a vontade do espírito, ou seja, daquela parte... Os desejos do velho homem. É essa que é a ideia. Então, a interpretação errada do texto, a influência de um pensamento gnóstico, que é muito presente no budismo, presente no kardecismo, né? Você vê que para eles a matéria é ruim, você tem que... O que o budismo ensina? Que você deve buscar o nirvana, né? Ou seja, você deve se abster do prazer da terra. E na igreja isso também ficou muito presente. Os monges, né, por exemplo, buscam, né, se abster de prazeres, os monges que fazem voto de pobreza. Algumas igrejas também, não pode isso, não pode aquilo, tudo é pecado, né, nada é permitido. Tudo isso, de alguma maneira, é uma ideia equivocada de que o prazer é pecado. E o prazer não é pecado, quando ele é um prazer que não está contra a vontade de Deus. Mas tem gente que olha para o prazer como se o prazer em si fosse pecado, né? E isso é um equívoco. É um equívoco. Mais alguém, gente? Acho que o Zé Gomes ia perguntar. Não? Pastor, sobre a questão do senhor ter comentado sobre o crente, né, ele não crer na ressurreição de forma literal. Digamos que Alguns crentes. Alguns. Né? Digamos que eu fui batizado, e quando fui batizado eu creia. Mas à medida que foi passando o tempo, meu coração mudou e eu acho que essa ressurreição não foi literal, a cura do leproso não foi literal. Porque uma vez eu lembro de ter lido de um estudioso que ele disse que o leproso, por exemplo, não foi curado pelo poder de Jesus, mas foi curado pelo pensamento positivo dele próprio. Então, eu queria saber, como fica então um crente, fui batizado, existem consequências para a minha vida? Boa pergunta. Irmãos, a nossa salvação, graças a Deus, não depende de nós termos uma compreensão muito clara e completa de todas as doutrinas importantes da Bíblia. Mas ter uma compreensão negativa ou incompleta pode prejudicar no conceito que de fato nós temos do Evangelho. Eu vou dar um exemplo claro. A pessoa, para ser salva, necessariamente ela precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela? Sim ou não? Não. Não. Uma pessoa pode ser salva sem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Só que é incoerente. Está entendendo o que eu estou te falando? É incoerente por quê? Porque
o Jesus que ela crê está escrito aqui. Aí como que ela vai saber o que é e o que não é? Mas, por exemplo, pega uma pessoa que de repente está lá num sertão nordestino, que nunca vai chegar nele lá a palavra de Deus, a Bíblia. Nunca chegou. Ele só sabe que Jesus salva, mas ele não entende de nada daquilo que a gente está aqui falando. Ele vai deixar de ser salvo só porque não crer? Não. Agora, por exemplo, é a mesma coisa o ladrão da cruz, né? Não teve tempo de aprender tanta coisa acerca da fé. Agora, quando eu vivo uma vida cristã com pouco conhecimento da parte de Deus, eu posso ser levado com facilidade a me desviar, a esfriar minha fé. Se eu não creio que Jesus ressuscitou dos mortos, isso vai deixar, se bem que isso é um ponto central. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo vai dizer que isso é central. Mas vamos dizer que eu tenho dificuldade de crer que Jesus vai voltar. Isso é estranho, porque a salvação parece que não vai ser completada. Então é incoerente. Não sei se você está entendendo. Não é que você vai deixar de ser salvo. É incoerente e isso pode comprometer na sua fé. No sentido de que você pode, de repente, com facilidade ser levado a crer em outras coisas ou a duvidar de tudo, até mesmo das coisas que são centrais. Como, por exemplo, que Cristo morreu para a nossa salvação. Crer que Cristo morreu para a nossa salvação é central. Eu preciso crer nisso. Porque é na morte de Jesus que os meus pecados são perdoados. Crer que Ele ressuscitou é a certeza de que eu sou salvo. Cristo morreu para perdoar os meus pecados e ressuscitou para garantir essa salvação. Agora, existem outros elementos que a pessoa, às vezes, ela não crê, mas não compromete aquilo que é central para se ser salvo. Então, o que é central para ser salvo? Crer em Jesus como Senhor e Salvador. Agora, mas eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio naquilo outro. Pode chegar uma hora que você vai deixar de crer em coisas que são essenciais por causa da sua fé frágil. E hoje a gente vive num mundo que o tempo todo a gente é bombardeado na nossa fé. Então a gente precisa buscar conhecer cada vez mais a nossa fé para termos uma vida de qualidade. Ou seja, a qualidade da nossa fé tem muito a ver com quanto eu conheço da palavra de Deus. Então, eu só há desculpa de você não conhecer se você realmente não tiver acesso. Eu não tenho acesso à Bíblia, não tenho acesso à internet, não tem ninguém que me ensine. Aí a graça de Deus vai chegar, às vezes, de forma muito simples, a pessoa vai ser salva. Mas hoje é quase impossível, pelo menos na nossa realidade aqui, uma pessoa não ter acesso a tudo isso que está sendo falado. Tudo que eu acabei de falar aqui agora é só a pessoa entrar no Facebook que vai estar lá. Então, quer dizer, não é por falta de oportunidade, é por não querer mesmo saber mais das coisas de Deus. Tudo bem? Vamos então fechar? Na semana que vem a gente vai falar sobre o juízo, então, o juízo, né? Uma vez que nós ressuscitamos, nós nos apresentamos a Deus para julgamento final. Como que se dá esse julgamento final? O crente, por exemplo, ele passará pelo julgamento de Deus. Paulo vai dizer o seguinte, que todos nós deveremos passar pelo tribunal de Deus e tudo o que estava oculto vai ser revelado. Como que é isso? Será que nós cristãos, os pecados que nós cometemos depois de crente, será que vão ser apresentados, vão ser expostos? Olhando para, por exemplo, Paulo, quando ele diz sobre isso, que não há nada oculto que não será revelado, o crente, no juízo final, corre o risco de perder a salvação, ou o crente não é julgado para a salvação? E a obra de Deus, o modo como eu trabalho na obra de Deus, será que isso tem algum tipo de implicação no dia do juízo final? Então, na próxima semana a gente vai ver o juízo final. Vamos orar para terminar. E aqueles que tiverem dízimo e oferta, já vou orar aqui. Você pode, logo depois da oração, colocar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Pai bendito, em nome de Jesus, te damos graças por esse encontro de hoje. Louvamos e bendizemos o teu nome e suplicamos que essa bendita esperança possa ser fortalecida em nosso coração. E os dízimos e ofertas que serão aqui colocados, nós já te damos graças, bendizemos o teu nome pela sua provisão. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, que ao retornarmos possamos, ó Pai, na tua santa paz, sermos guardados por ti
e também que encontremos o nosso lar em paz. É a oração que fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.